Olá e bem-vindo ao Best in Tesla News, episódio 297. Então sim, ainda estamos na estrada, então ainda um pouco diferente. Mas temos muitas notícias ótimas para você. Enquanto a Tesla continua batendo recordes históricos, a Volkswagen agora afirma que há um problema de demanda por veículos elétricos. E a Tesla continua inovando em sua rede de carregamento. E o robotáxi da Tesla parece ofuscar toda a concorrência. E a concorrência no mundo dos veículos elétricos já chegou, mas parece que a Tesla ela está esmagando toda a chamada concorrência. Tudo isso e muito, muito mais no episódio de hoje. Vamos começar! Os problemas das montadoras tradicionais continuam enquanto a Tesla atinge recordes históricos. E os chineses vão exportar cerca de 7 milhões de veículos este ano. Pois bem, a Volkswagen declarou que há um problema de demanda por veículos elétricos e precisa reduzir a produção. Conforme Alex relatou, a Volkswagen está interrompendo a produção em Zwickau e Dresden a partir do dia 6 de outubro, oficialmente devido à fraca demanda por carros elétricos. Segundo o relatório, o Conselho de Trabalhadores ainda está negociando a data de encerramento da fábrica de Emden. A redução da produção na fábrica de Osnabrück já foi decidida. A Volkswagen confirmou que haverá pelo menos um dia de fechamento por semana até o final do ano. Além disso, haverá uma pausa de uma semana em outubro. A Volkswagen está ajustando o programa de produção e seu planejamento à demanda atual dos clientes pelos modelos produzidos lá, disse o porta-voz da empresa em Wolfsburg. Em alguns planos, isso levará ao cancelamento de turnos nas próximas semanas. A principal razão é a fraca demanda pelos carros elétricos produzidos em Zwickau e Emden. Osnabrück sofre com os fracos números de vendas dos conversíveis fabricados lá. Na fábrica principal em Wolfsburg, por outro lado, continuarão os turnos especiais, acrescentou o porta-voz. Haverá turnos especiais em quase todas as semanas até o Natal. A razão para isso é a alta demanda pelo Golf Tiguan e Tayron, com motores a combustão fabricados lá. Essa é uma tendência que observamos não apenas na Volkswagen. Fabricantes tradicionais estão enfrentando dificuldades com a demanda por veículos totalmente elétricos, BEVs, enquanto a Tesla cresce, mas a BYD está encolhendo um pouco novamente. Numa tentativa desesperada de manter os lucros, cresce forte a pressão para continuar vendendo veículos com motores a combustão interna, VCI e SAMAI, e enfraquecer regulamentações. O que as montadoras tradicionais e os políticos estão perdendo completamente de vista é que as vendas de BEVs estão crescendo no mundo inteiro e os consumidores estão optando por BEVs em números cada vez maiores. Veículos com motores a combustão não tem futuro, e se as montadoras tradicionais têm dificuldade em vender BEVs, isso se deve à falta de competitividade. Para melhorar a competitividade, os veículos precisam se tornar melhores e seus custos e preços devem cair. E ambos os objetivos são prejudicados quando as empresas voltam a investir pesadamente em motores a combustão. Sim, como já demonstrei antes, os veículos elétricos estão crescendo rapidamente em escala global e não há desaceleração alguma. Portanto, se estão recuando nos BEVs, estão recuando no mercado futuro de automóveis. Mas, como Alex continuou, além disso, isso gera um grande problema na cadeia de suprimentos, porque os fornecedores não podem simplesmente alternar continuamente entre motores a combustão e BEVs, só porque os fabricantes querem para otimizar lucros. A indústria e os consumidores precisam de planejamento e segurança, e ao tentar garantir lucros de curto prazo no setor de motores a combustão, as montadoras estão se tornando obsoletas para o futuro. Os consumidores simplesmente comprarão uma Tesla, uma BYD ou outras marcas chinesas, e, uma vez acostumados à nova marca, não haverá razão para voltar.
Exatamente. Um Volkswagen acabará sendo um Xpeng por baixo na China, um Rivian por baixo nos Estados Unidos, então por que se dar ao trabalho de comprar um Volkswagen em primeiro lugar? Até mesmo as discussões na Volkswagen, BMW e Porsche já estão prejudicando as vendas de BEVs da empresa e demonstram que a gestão não tem estratégia, reagindo taticamente em vez de agir pensando no longo prazo. Fico constantemente surpreso com o quanto a alta administração das montadoras tradicionais age de forma imprudente e com quão pouco investe na preservação da própria empresa. Sim, isso não acabará bem. E a Tesla continua inovando e agora está lançando seus supercarregadores de próxima geração. E são como uma compra com dois benefícios para a Tesla. A Tesla está trabalhando arduamente para colocar seus supercarregadores da versão 4 em operação. A empresa inaugurou oficialmente seu primeiro supercarregador de próxima geração, da versão 4, com o gabinete da versão 4, capaz de 500 kW de velocidade de carregamento para o Cybertruck. Ele também trará suporte mais rápido de carregamento, de 400 watts a 1000 volts, para arquiteturas de veículos, incluindo carregamento 30% mais rápido para o Cybertruck. A linha Sexy de veículos atingirá a taxa de 250 kW de carregamento que já conhecem, com gabinetes da versão 3 carregando até 200 milhas em 15 minutos. Mas verão implantação mais rápida. O gabinete da versão 4 alimenta 8 postos, o dobro de pontos por gabinete, reduzindo a área ocupada e a complexidade, o que significa mais estações entrando em operação mais rapidamente. Hardware de próxima geração, eletrônica de potência de ponta, projetado para ser o mais confiável do planeta, com densidade de potência 3 vezes maior, permitindo maior fluxo com menor custo, o supercarregador mais barato de implantar até hoje, por menos de $40 mil por posto. E Max, da Tesla, também entrou em contato e escreveu: pode parecer estranho ficar tão animado com uma caixa branca, mas o gabinete da versão 4 é uma obra-prima do carregamento. Corrente alternada entra, 13 bandejas de eletrônica de potência, corrente contínua sai. Essa é a tecnologia que tornará o carregamento de 1,2 MW para o Semi e de 0,5 MW para carros comuns em todo o mundo. E ele também escreveu: temos os melhores engenheiros de eletrônica de potência do mundo porque precisamos de mais deles do que qualquer outro. E em toda a Tesla, o gabinete do supercarregador da versão 4 se beneficia de engenheiros e peças dos pacotes Maker, do Powerwall e de nossos veículos Sexy. Parece um código de trapaça. Sim, ninguém é tão integrado quanto a Tesla. E Max compartilhou esta imagem do visual limpo dentro do novo gabinete, onde dá para ver claramente como ele foi construído, para produção em escala. Basta comparar o antigo com o novo. O novo claramente transmite que é muito mais fácil de fabricar do que o antigo. Foi feito para colocar esses caras rápidos no mundo o mais rápido possível. E esses carregadores, com gabinete da versão 4, também podem ser usados para o Cybertruck da Tesla. Isso também tornará a implantação da infraestrutura de carregamento do Cybertruck da Tesla muito mais barata. A Tesla está conseguindo 2 benefícios de uma vez e tornará o carregamento mais barato e mais rápido de implantar para todos no mundo. Como Dan Priestley também escreveu, o gabinete da versão 4 é incrível e traz grandes benefícios para o Semi. Compartilhamento com usuários de carros, aumenta o volume, reduz custos, melhora o serviço com maior densidade de potência, reduzindo custos de construção e área ocupada no terreno. Conversão de energia mais eficiente, reduz custos operacionais, implantação global. E a Tesla Energy também informou que observou a menor chance de espera em supercarregadores da Tesla desde que começaram a registrar filas. Mesmo tendo aberto seus supercarregadores para veículos elétricos não Tesla, eles ainda têm alguns dos melhores tempos de espera de todos os tempos. Isso é muito legal. Algo que não é legal é o bloqueio contínuo das estações de carregamento da Tesla na Suécia. Como Max escreveu, este aqui está funcional.
Mas até o final de março, teremos até 150 postos aguardando energia e bloqueados pelo sindicato. É só isso mesmo. Serviços essenciais, como acesso à energia elétrica, parecem ser uma decisão subjetiva de um sindicato na Suécia, prejudicando a constituição do país e a adoção de veículos elétricos. Isso também afeta motoristas não Tesla, já que mais de 20% da energia dos supercarregadores vai para outros veículos elétricos. Isso causa tempos de espera, recordes na Suécia, ao bloquear o construtor mais barato e número 1 de carregamento rápido em corrente contínua. A Tesla apoia a decisão de seus funcionários suecos de não assinar o acordo voluntário. TAC, obrigado, mas estamos bem. E como Alex escreveu no X, que fique claro, como sueco, estou com a Tesla. Sim, exatamente. Ninguém apoia aquele sindicato máfia na Suécia. Mas a Tesla está fazendo muito mais do que apenas inovar na rede de supercarregamento. Estamos ouvindo números absolutamente impressionantes vindos da China. Conforme Mário relatou, a China construiu a Tesla Model e Ponto L 6 lugares com 95% de robótica. A Model Y L da Tesla é construída em 2 horas e meia, do zero até sair da fábrica em Giga Xangai. Se for verdade, isso é absolutamente incrível. Sabemos que eles constroem carros rapidamente, como já discutimos muito neste canal, pois a Tesla está constantemente aprimorando seus carros e sua produção. E aparentemente, a Tesla consegue produzir uma Model Y a cada 30 segundos. Ou seja, a cada 30 segundos, uma Model Y sai da linha de produção da gigafábrica de Xangai, reduzido de 35 segundos por unidade em relatos anteriores. Isso é muito legal, mas construir um carro inteiro em apenas 2 horas e meia é absolutamente impressionante. Lembre-se do que Herbert Diess, ex-CEO da Volkswagen, disse, que a Volkswagen levava 30 horas para construir o ID3 e que a Tesla conseguia construir a Model 3 em apenas 10 horas, e agora ouvimos falar de 2 horas e meia da Tesla. A Volkswagen não se aproximou nem um pouco do antigo tempo da Tesla de 10 horas. Portanto, isso é verdadeiramente um Teslap da Tesla para a indústria automotiva. E algumas estatísticas robóticas que ele compartilhou. 95% de robótica, humanos basicamente observando. Então, isso provavelmente também significa que eles já estão usando parte da nova tecnologia do método de produção Unboxed, incluída com certeza na nova linha de produção da Model IL, talvez até mesmo na Model I renovada. Esta é uma notícia enorme para a Tesla. Peças fundidas gigantes substituíram a confusão de soldas. 2 horas e meia por carro. São 1.000 Model Y saindo por dia. Isso daria 84 mil por trimestre, nada mal. A linha de montagem de Xangai é basicamente uma creche de robôs para Teslas recém-nascidas. Essas são estatísticas absolutamente impressionantes que o restante da indústria só consegue observar, sem entender como a Tesla consegue fazer isso. Talvez alguns chineses entendam, mas não as montadoras tradicionais. Eles ainda estão tentando descobrir como alcançar 10 horas, e a Tesla já reduziu para 2 horas e meia. Que demonstração de poder da Tesla! Elon Musk não estava brincando quando disse que chegaria um novo dia em que a Tesla estaria muito à frente de todos na manufatura. Esse é o nosso objetivo. Bem, até agora, objetivo alcançado. E o robotáxi da Tesla? Bem, parece estar ofuscando a concorrência. O serviço de robotáxi da Tesla já está, de certa forma, superando o da Waymo em preço e experiência. Estamos apenas esperando que ele se expanda. Mas, como Dylan Loomis, do Electrified, também escreveu no X sobre a direção autônoma total da Tesla, a Tesla já oferece um serviço de robotáxi por uma fração do custo da Waymo. Mas muita gente esquece outro fator importante, o tempo total da viagem. Maxinomics acabou de fazer uma comparação direta em 3 corridas em São Francisco. Para a Tesla, ele usou a Model 3 com hardware 3 e a versão 12,6,4 da direção autônoma total, que não é a versão mais recente. Mesmo assim, nas 3 viagens, a Tesla foi mais de 15 minutos mais rápida. Pode não parecer muito, mas se você extrapolar esses dados para um dia, uma semana, um mês, um ano, dá para ver como isso se tornaria algo enorme. Não apenas para os clientes, mas também para o negócio de robotáxis da Tesla.
é outra vantagem competitiva da Tesla em relação ao Waymo, se essas tendências continuarem. Mais corridas pagas, melhor utilização da frota, menos energia consumida, etc. Em outros testes, o planejamento ponto a ponto da direção autônoma total resultou em rotas mais diretas e menos desvios. Enquanto a dependência da Waymo em mapeamento HD e fusão de sensores parece priorizar rotas verificadas e previsíveis em vez das mais rápidas. Sim, tanto o tempo de espera quanto o tempo de viagem, o preço e a experiência serão os fatores que definirão qual serviço as pessoas escolherão. E a Tesla parece estar na liderança em todos eles, exceto talvez no tempo de espera. Ou pelo menos, ainda não tem muitas corridas e estão controlando quantas pessoas podem participar. Então o tempo de espera pode estar artificialmente baixo, mas a Tesla resolverá isso com sua escala e acabará também tendo o menor tempo de espera. E a Waymo não terá mais nenhum aspecto em que ainda esteja à frente. Além do custo de produção de um robotáxi, é muitas vezes mais caro para a Waymo colocar um robotáxi na rua do que para a Tesla. Mas Garrett também compartilhou esta postagem no X. Caramba, o robotáxi é perfeito. É tão suave, muito mais suave que a Waymo, e uma melhoria enorme e perceptível em relação à direção autônoma total. Versão 13,2,9 que tenho na Austrália. Mal posso esperar para fazer mais viagens. Além disso, curiosamente para mim, ele exibe quilômetros por hora, não milhas por hora. Será que é porque é isso que meu Tesla lá na Austrália mostra? Foi um detalhe legal, que me deixou muito mais à vontade, entendendo claramente a velocidade em que estávamos. Um toque muito legal e agradável. Enquanto isso, a Waymo está fazendo coisas bem diferentes. Como Nick escreveu, quando um carro tem muitos sensores e não sabe o que fazer quando um deles falha, fica parado no meio de um cruzamento. Como já vimos tantas vezes antes com a Waymo. Mas, claro, também estamos vendo muito mais vídeos da direção autônoma, total, versão 4. E Elan respondeu a um deles e escreveu: em breve, seu Tesla deixará você na entrada da loja e depois irá procurar uma vaga para estacionar. Quando você estiver pronto para sair da loja, basta tocar no convocar no seu celular e o carro virá até você. E como o Rock também compartilhou, a direção autônoma da Tesla pode dar ré para sair de posições potencialmente perigosas. Legal! E Herbert compartilhou: a direção autônoma total da Tesla, versão 14,1, acertou em cheio um teste no mundo real. Parou para um operário da construção segurando uma placa de pare e só seguiu quando a placa virou para siga. Muito bom! E tudo isso é aprendido assistindo a vídeos, não por programação. O que diferencia o sistema da Tesla da Waymo e por que a Tesla continuará acelerando e aprendendo cada vez mais, enquanto a Waymo provavelmente não aprenderá muito além do que já consegue hoje. Será extremamente lento de qualquer forma, comparado ao que a Tesla conseguirá fazer daqui em diante. E os chineses estão assumindo o controle nos países em desenvolvimento que as antigas montadoras tradicionais achavam que teriam décadas para vender veículos a combustão. Bem, sobre isso, primeiramente, Michael Dunn compartilhou mais algumas estatísticas de uma de suas apresentações. Como ele escreveu, a China está no caminho de exportar 7 milhões de veículos este ano, ante apenas 1 milhão em 2020 e quase 6 milhões no ano passado. Os principais destinos incluem México, Austrália, Emirados Árabes, Espanha, Brasil e Reino Unido. Estados Unidos e Canadá estão segurando por enquanto. E só para ter uma perspectiva, ninguém nunca exportou tanto antes. E 7 milhões é provavelmente quase a mesma quantidade que Alemanha e Japão exportarão combinadas em 2025. Japão e Alemanha exportaram 45 milhões em seu auge. E agora a China está exportando 7 milhões e não vai parar por aí. Provavelmente exportará cerca de 9 milhões em 2026. Stecker Auto compartilhou um artigo sobre como a eletrificação está avançando muito mais rápido do que o esperado. Lembra quando as montadoras ocidentais insistiam que poderiam despejar carros a combustão no sul global por décadas, porque os mercados eram atrasados demais para veículos elétricos? Bem, sobre isso, a eletrificação está avançando muito mais rápido do que o esperado.
Vietnã, Turquia, Nepal e Sri Lanka já registram altas participações de veículos elétricos. Até a Indonésia e a Etiópia estão crescendo rapidamente. A produção local, frequentemente com apoio chinês, é a chave. Do WinFast, no Vietnã, ao projeto de veículos elétricos em Burkina Faso. Sim, posso confirmar que vejo muitos WinFast aqui no Vietnã. Até encontrei meu primeiro supercarregador WinFast no meio do nada, nas montanhas de Phong Nha. E não se trata apenas de clima. Independência energética e redução de importações de petróleo impulsionam essa mudança com veículos elétricos quase no mesmo preço dos carros a gasolina. A antiga ideia de que o sul global seria um depósito de motores a combustão está rapidamente desmoronando, ao contrário da crença comum de que carros a combustão antigos dominariam essas regiões por décadas. Dados recentes mostram um progresso rápido. No Vietnã, 40% dos carros novos já são elétricos. Na Turquia, 13%. No Nepal e no Sri Lanka, quase todos, como Brian White, do Future Asa, também mostrou durante sua estadia no Nepal. Até na Indonésia, apesar dos fortes subsídios a combustíveis fósseis, a participação de veículos elétricos dobrou para 7,5%. Sim, na verdade não é o mundo em desenvolvimento que está lento na adoção, é os Estados Unidos. Portanto, enquanto as montadoras tradicionais recuam em suas ambições com veículos elétricos, os chineses ficam felizes em assumir sua participação de mercado no mundo em desenvolvimento. Então, como eu disse anos atrás, lugares como a África adotarão veículos elétricos rapidamente em algum momento, pois tem abundância de sol. Agora, com a energia solar se tornando a forma mais barata de geração de energia e a China oferecendo veículos elétricos acessíveis, é só uma questão de tempo até que isso decole rapidamente. E as montadoras tradicionais nem parecem perceber o que está acontecendo, porque esses 7 milhões de veículos precisam ser exportados para algum lugar, certo? Então, como já disse antes, as montadoras tradicionais perderam 7 milhões de vendas domésticas na China e estão prestes a perder outros 7 milhões globalmente para as exportações chinesas. Assim, em 2025, pelo menos 14 milhões de unidades migrarão das montadoras tradicionais para as chinesas, enquanto todos tentam convencer as pessoas de que híbridos são o futuro e que não há demanda por veículos elétricos. Bem, enquanto falam sem fundamento, os chineses e os veículos elétricos estão assumindo o controle em escala global. E vamos encaixar os últimos tópicos breves neste novo programa. Sim, é hora dos Tesla Shorts. Com toda a coroa da conversa de que o Cybertruck da Tesla nunca teria um bom teste de colisão, bem, o IHS lançou um novo vídeo comparando as classificações de testes de colisão do Cybertruck e do Ford F-150 Lightning. E surpresa, surpresa, o Cybertruck recebeu uma classificação boa, enquanto o Ford F-150 Lightning recebeu uma classificação ruim. Testamos esses veículos em testes de prevenção de colisões e também em um teste de impacto. Vamos começar com os testes de prevenção de colisões com pedestres. Fazemos isso em cenários diurnos e noturnos. Como esses dois veículos se saíram? Então, no geral, é uma ótima notícia para esses veículos. O Cybertruck teve um desempenho excelente em todos os cenários que realizamos, evitando todos os impactos. O F-150 também teve desempenho suficiente para receber uma classificação boa, mas não conseguiu evitar completamente todos os impactos. Sim, houve um cenário em que conseguiu reduzir significativamente a velocidade do impacto, mas não evitou por completo. Mesmo assim, é um resultado muito sólido. É um ótimo resultado, desempenho realmente bom. Também testamos cada uma dessas picapes em um dos nossos testes de colisão. É o nosso teste mais recente, o teste moderno de sobreposição frontal. Pode nos dizer como se saíram? Mais uma vez, resultados mistos para o F-150, infelizmente recebeu uma classificação ruim. O Cybertruck, por outro lado, teve um desempenho muito bom e recebeu uma classificação boa nesse teste. Certo, então vamos falar da classificação geral ruim do F-150 Lightning. Onde vimos os problemas? Foi na frente? Não, sabe, nesse modo de colisão, há 30 anos temos um ocupante no banco dianteiro, certo? Mesma configuração de teste. Na verdade, teve um desempenho muito bom. As maiores preocupações e rebaixamentos foram com o ocupante do banco traseiro. O que vimos foi, primeiro, o airbag de cortina, o airbag lateral de cortina, ficou preso na coluna V.
tivemos alta tensão no pescoço do manequim traseiro, algumas medidas elevadas de lesão torácica e certo submergimento do cinto de segurança, o que pode causar lesões nos tecidos moles da região abdominal. Sim, isso é exatamente o que não queremos ver. Não queremos ver isso mesmo. Então, todos esses fatores somados resultaram numa classificação ruim, algo que certamente não desejamos num veículo moderno. E quanto ao Cybertruck? O Cybertruck foi uma história diferente. Teve um desempenho excelente, bom o suficiente para obter uma classificação boa nesse teste de colisão com sobreposição moderada, que é muito desafiador. Tanto o manequim do motorista foi bem protegido, quanto ao ocupante do banco traseiro, houve uma pequena redução na nota, mas não o suficiente para prejudicar a classificação geral. Isso mesmo, algumas medidas elevadas de lesão torácica. Essa avaliação específica foi rebaixada de boa para aceitável, mas ainda assim bastante boa para aquela região do corpo e suficiente para garantir uma classificação geral boa ao veículo nesse modo de impacto. Agora, enquanto nossos espectadores assistem a esse teste, talvez notem alguma flexão ao redor do compartimento dos ocupantes, ali na parte superior da porta. Isso é algo que nos preocupa nesse teste? De forma geral, qualquer flexão ou colapso no compartimento dos ocupantes é motivo de preocupação. Mas, neste caso, acho que o que estamos vendo é principalmente a chapa metálica externa flexionando de forma independente da estrutura principal. No geral, classificação boa para o Cybertruck. Isso é uma ótima notícia. Infelizmente, o F-150 Lightning recebeu uma classificação ruim. Mais sorte na próxima, Ford. E Nick compartilha mais avaliações do novo Model Isla Performance. Nova análise do Tesla Model Isla Performance do Supercar Slayer do Reino Unido. O que me surpreendeu, no entanto, foi como no novo Model E Performance combina desempenho excepcional e um bom grau de agilidade com um toque de civilidade, graças a um rodar que realmente se sente confortável nas estradas do Reino Unido. Mas não é só sobre a dinâmica do carro. As melhorias no interior são sutis, mas elevam o carro a um novo patamar, incluindo alguns dos assentos mais confortáveis em que já sentei. E uma tela central maior e mais brilhante. O Model E Performance simplesmente parece um carro brilhantemente engenheirado, com trem de força e tecnologia funcionando de forma perfeita. Mas foi essa dualidade de propósitos que mais me impressionou. Poucos carros tão rápidos são tão usáveis e confortáveis assim. Como um para-chuva elegante, é caro, mas considere o que você recebe pelo dinheiro. Os números realmente começam a fazer sentido. Sim, uma das melhores relações custo-benefício que você pode comprar é uma Tesla. E a Tesla também divulgou estatísticas do terceiro trimestre e uma das novidades foi que a Tesla entregou 50 mil hambúrgueres. Nada mal, e sem dúvida a maior quantidade de hambúrgueres entregue por qualquer montadora. E a Tesla Energy compartilhou este vídeo sobre sua Powerwall. Depois de um furacão, precisamos de energia, certo? E às vezes a energia não está disponível aqui na Flórida por dias, às vezes semanas, mas temos o sol. Sem gerador desta vez, painéis solares com a Powerwall. Não nos preocupamos com tempestades, não nos preocupamos com furacões, exceto pelo furacão em si, é claro. A energia vai embora, nossa Powerwall entra em ação e cuida de tudo. E já mostrei antes como a adoção de veículos elétricos na Dinamarca está crescendo mais rápido do que cresceu na Noruega. Mas o Electric Nick fez este gráfico excelente visualizando exatamente isso. Mas, na Noruega, o mercado é praticamente todo de veículos totalmente elétricos, BEVs, agora. E a Tesla continua dominando absolutamente. Em setembro, 1 em cada 3 carros vendidos na Noruega foi uma Tesla. 1 em cada 3 carros vendidos. E não há desculpa com isenção de impostos para veículos elétricos acabando ou algo assim. Trata-se simplesmente de um mercado totalmente BEV, escolhendo o melhor custo-benefício. Uma Tesla. E o título do artigo aqui em norueguês diz: Caminhando para a humilhação. Tesla esmaga completamente a concorrência. Então acho que a concorrência chegou, mas foi totalmente esmagada. E agora, a Tesla acaba de adicionar mais um modelo à linha, o Model E Standard, que também foi lançado na Europa, mas não o Model 3 Standard. Esse ainda é o modelo antigo. Mas isso, na verdade, significa que o novo e acessível Model E agora custa o mesmo no meu país que o antigo Model 3 Standard Range da Tesla.
Então, claro, eles terão que ajustar isso em algum momento, mas o novo Model Y Standard agora custa o mesmo que a versão mais barata do ID4, que tem 200 km a menos de autonomia e carrega mais devagar. E está, literalmente, anos-luz atrás em termos de software. Acho que a Volkswagen lá vai precisar baixar os preços de novo. Como disseram há muitos anos que nunca fariam, mas já fizeram inúmeras vezes desde então, pois é a Tesla que define o padrão de preços. E agora a Tesla ali está pressionando-os a fazer isso novamente, se quiserem vender mais veículos elétricos. E talvez tenhamos encerrado o crédito fiscal para veículos elétricos nos Estados Unidos no terceiro trimestre. Mas agora há um novo impulso para a Tesla na China, pois as vendas da Tesla na China caminham para uma explosão dinâmica no quarto trimestre. Os clientes estão correndo para comprar antes do vencimento, no final do ano, da política de redução e isenção do imposto sobre compra de veículos. Na China, veículos comprados precisam pagar um imposto sobre a compra antes do registro oficial. Segundo a atual política de redução e isenção do imposto sobre compra de veículos, se a data de compra for em ou antes de 31 de dezembro de 2025, o comprador pagará 0 yuans. Se a data de compra for em ou após 1º de janeiro, o comprador precisará pagar 11.659 yuans, o equivalente a cerca de $1.600. Então poderemos ver um belo impulso nas vendas da Tesla na China, o maior mercado automotivo do planeta. E como o Nicholas escreveu no Diz, é impressionante como a curva de baterias ficou ampla na Califórnia. Na terça-feira passada, as baterias forneceram consistentemente mais de 20% da demanda durante 4 horas, das 18 às 22 horas. Os sinais de preço estão funcionando bem. Sim, renováveis com armazenamento em bateria simplesmente funcionam. E a cada segundo na China, em média, 100 painéis solares são instalados. Até o primeiro semestre de 2025, a China já terá mais de 67% da capacidade solar instalada no mundo. Nesta década, apenas a capacidade solar da China ultrapassará a capacidade total de geração de eletricidade dos Estados Unidos de todas as fontes combinadas. Isso é simplesmente incrível, e uma jogada estratégica poderosa da China, também para o futuro da corrida de inteligência artificial. E a IJ compartilhou. First Brand, fornecedora de autopeças, entrou com pedido de falência. A First Brand fornecia para Ford, General Motors, Stellantis e o grupo False Brand como parte de seu negócio de fornecimento para montadoras originais, OE. No entanto, o modelo de negócios da First Brand era predominantemente voltado para o mercado de reposição, lojas especializadas, varejistas com desconto e fornecedores para oficinas. Com cerca de 80% a 90% das vendas nos canais de reposição e 10% a 20% no fornecimento direto OE. A First Brand entrou com pedido de proteção contra a falência sob o capítulo 11 em 29 de setembro de 2024. Mas a empresa afirmou que as operações, incluindo o atendimento aos clientes, continuarão sem interrupções. E mesmo ouvindo tantas montadoras tradicionais recuarem em suas metas de veículos elétricos alegando falta de demanda. Bem, pela primeira vez na história, o carro mais vendido da Audi no último trimestre nos Estados Unidos foi totalmente elétrico. O Q6 e-tron EV vendeu 10.059 unidades, enquanto o Q5, na versão a combustão, vendeu 9.719. Sim, falta de demanda por veículos elétricos que nada. E na primeira semana de outubro, a Tesla vendeu 5.020 unidades na China. Isso é, na verdade, bastante alto. Normalmente, nessa semana que marca o início de um novo trimestre, são vendidas pouco menos de 2.000 unidades. E vemos que o Model YL continua vendendo mais que o Model 3. Então ainda observamos resultados muito bons para esse modelo. E na semana passada, venderam mais de 11.000 unidades. Assim, o quarto trimestre na China já está à frente do quarto trimestre de 2024. As perspectivas para a Tesla na China no quarto trimestre são muito boas. E antes de terminarmos com um pouco de diversão, quero agradecer rapidamente aos meus novos apoiadores deste canal.
meus novos membros do YouTube, JSU, Jaque Vijan e Itano Gary. E meus produtores no Patreon, Terry Neckar e Ron Wyckoff. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Faço tudo sozinho, mas vocês são todos os produtores deste programa. Obrigado. E vamos encerrar com um pouco de diversão. Até cachorros sabem quando são pegos com as patas no pote de biscoitos. É só isso que temos tempo para mostrar neste novo programa. Espero que tenham gostado. Se sim, não esqueçam de clicar no botão Gostei. Isso ajuda muito este vídeo a ser encontrado por mais pessoas no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrição e ativar o sininho de notificações para não perder vídeos futuros como este. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se, por apenas $1, você pode se tornar um apoiador, patrão ou membro do canal no YouTube. Para ganhar um agradecimento público, além de benefícios extras como acesso antecipado, versões sem propaganda dos meus vídeos e vídeos exclusivos. Então, clique no botão Membros ou acesse o Patreon para saber mais. E não esqueça de me seguir no X. Eu publico praticamente todas as notícias assim que saem, e muito mais. E confira a loja de produtos para comprar merch e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar membro ou patrono. Há uma opção de doação logo abaixo ou no meu site, bestintesla.com. Você também pode se tornar um produtor executivo e receber notícias, artigos, vídeos exclusivos nos bastidores e acesso a todas as minhas pesquisas, gráficos e planilhas também em bestintesla.com. Ou algo tão simples quanto clicar no botão Valeu! E obrigado por assistir. E até a próxima. Cuidem-se e sejam gentis.